Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que veem os nossos programas pelos nossos canais de TV aberta, lembrando que em cada região do Brasil nós temos um canal aberto. Se você, aonde você está, você não sabe, entra no site da Igreja Cristã Maranata e aí vai ter toda a informação sobre canais abertos aí na sua região. Ou, se você preferir, pelo canal 87 ou 587 da Sky, ou mesmo nas nossas plataformas do YouTube. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que participam conosco. Estamos aqui hoje novamente com o pastor Alexandre Brasil. Pastor Alexandre, paz do Senhor. Paz do Senhor Amadeu, paz do Senhor a todos que participam desse programa. Nós vamos começar o programa logo depois da nossa vinheta. Nós, no programa passado, no último programa, nós estamos falando, nos últimos programas nós temos falado sobre as operações do Espírito Santo no Velho Testamento. Só um iniciozinho para quem não viu os outros programas. O Espírito Santo operou no Velho Testamento. Então nós estamos fazendo uma comparação da forma como o Espírito Santo operou no Velho Testamento e da forma como ele operou na vida da igreja e opera até hoje. É claro que são colocações diferentes, mas é o mesmo Espírito. Então, quando Paulo fala sobre os 9 dons, então nós estamos dando ênfase a essas manifestações do Espírito Santo lá no Velho Testamento. Nós começamos a falar sobre curas, falamos da experiência de Naamã, falamos de muita coisa importante sobre a cura de Naamã. E hoje, Alexandre, nós vamos conversar também sobre uma cura importante no Velho Testamento, que é a cura do rei Ezequias. O rei Ezequias é uma experiência extraordinária, porque era um rei que a palavra de Deus diz, um rei justo, que nós vemos em Judá, alguns reis foram ímpios, outros reis foram fiéis ao Senhor. E Ezequias foi, por excelência, um dos reis mais fiéis. Nós temos o destaque dos reis ali na divisão do reino. Foi Josafá, Ezequias, são reis que se destacaram pela fidelidade ao Senhor. E justamente Ezequias, ele teve uma experiência na época que os assírios estavam invadindo, conquistando tudo, conquistaram Israel, destruíram Samaria. Houve ali aquelas 10 tribos, que hoje fala as tribos estão dispersas, foram nesse período até que cercaram Jerusalém. Senaqueribe cerca Jerusalém e ali ele recebe um livramento da parte do Senhor. Israel foi poupado daquele cerco, uma operação de maravilhas e assim Judá, Jerusalém foi poupado. Mas Ezequias adoece e na sua dor ele é visitado pelo profeta Isaías. E Isaías tinha uma resposta, uma palavra muito dura da parte do Senhor, que diz, olha, o Senhor diz, fala para Ezequias que dessa enfermidade, para colocar a casa em ordem, porque ele vai morrer. Ele foi e deu o recado, a profecia é essa, você vai morrer. E Isaías foi embora. Nesse tempo, Ezequias ora a Deus. Nós vemos como é que é importante a ação da oração naquilo que é quando nós estamos aflitos pela enfermidade, isso aqui é cura, né? Então você vê se a pessoa, estou aflita, a minha doença, qual que é? A doença sua, a notícia que você recebeu que já não tem mais jeito. Mas aí Ezequias orou a Deus. Na oração, antes que Isaías saísse do palácio, do pátio lá, disse, olha, volta lá. O que houve? Não. Foi feita a oração aqui. E essa oração chegou até aqui e eu vou responder essa oração. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Oração que respondida pelo Ezequias. Alexandre, a gente fala muito sobre esse período longevo do profeta Isaías, né? Era uma
não é o profeta mais de período mais longo de atuação. Ele 4 reinos, né? Ele atravessa desde Uzias, né? Que casa, Uzias, que era o primeiro que morre quando ele começa, e vai até Ezequias, né? Na verdade, ele ultrapassa Ezequias, né? Porque segundo a tradição, né? Quem matou ele foi Manassés. Mas uma coisa, ali, quando... Veja, sem entrar no mérito de uma discussão, que é outro tema que nós não vamos entrar aqui, a decisão para Ezequias, o juízo está determinado. Você põe em ordem sua casa que você vai morrer. A sua doença é para a morte. Não tem cura mesmo. Não tem cura. Aí entra, quer dizer, a decisão está ali tomada. Aí entra, preste bem atenção que eu não vou entrar nesse assunto de salvação. Entra o arbítrio dele, de Ezequias. No arbítrio dele, o juízo já está determinado. No arbítrio dele, ele não questiona a decisão do Senhor. E nem, vamos supor assim, e nem se justifica diante do profeta, diante de toda a situação. Olha, você tem que ver a minha situação, olha aqui, olha o reino do norte como é que está. Olha lá, conquistado e tal. Nós estamos aqui, eu estou aqui em Judá, o rei do norte já foi conquistado, eu estou aqui em Judá. As ameaças de Senaqueribe, tudo bem. Você vem aqui para dizer que eu vou morrer? Poxa, eu estou precisando de ajuda, não de uma sentença dessa. Ele poderia, como homem, ele teria todo o direito de se justificar diante do momento que ele estava vivendo. Diz a palavra que ele não falou nada, ele virou para a parede. Quer dizer, ele falou, o texto diz que ele virou para a parede. O assunto é ele com o Senhor. Ele com o Senhor, tal. Aí, aí a revogação do juízo. Veja, o homem, essa cura é muito interessante, Alexandre, para mostrar aquilo, o Senhor é o Senhor, como dizem aqueles que defendem, né, que a pessoa, as coisas estão definidas e tal, mas o Senhor é o Senhor da profecia. O Senhor é aquele que faz o tempo voltar, e é outra coisa que eu vou falar, né? Então, o que acontece? O juízo está determinado. Então, está determinado. Mas ele buscou o Senhor e o Senhor faz revogar a profecia. Nós vemos que Deus ele faz isso mesmo. Sempre e Deus ouvindo a oração de um homem, né? Foi quando o sol parou e foi quando o sol voltou. E uma coisa interessante até Acabe, que é ímpio, o pior rei de Israel, viu uma profecia contra ele e ele se humilhou tanto diante do Senhor que Elias falou o seguinte: olha, fala para Elias, olha, não vou trazer o mal nos seus dias, porque ele se humilhou perante mim. Quer dizer, ele poupou um mal, uma tragédia, daquilo que o Senhor já tinha definido. Só, definido, vai ser isso, pronto, acabou. Definiu quem pode definir, e agora? É por isso que nós falamos muito, e o Velho Testamento é muito importante para nós, né, Alexandre? Porque o Velho Testamento é uma sombra para o Novo. Quando nós falamos hoje, Alexandre, sobre a revelação, que é você ir além da letra, e muitas pessoas criticam, e tal, enfia a exegese no meio. Mas se você for observar, o que Paulo faz no Novo Testamento, no início da igreja, não tinha cânon cristão, não tinha os evangelhos, não tinham as cartas, não tinha, o que Paulo usa como Bíblia, vamos supor, usar a palavra Bíblia, né? Como palavra de Deus. O que existe? O Velho Testamento. Mas o que ele fez com o Velho Testamento? Ele diz na carta aos Coríntios, a letra mata. Então eu não peguei a letra, eu peguei aquilo que está no Velho Testamento e fui além da letra. Entendeu? Então vejam, isso é muito importante, os irmãos que estão assistindo, para mostrar, quando nós hoje falamos numa palavra além da letra, que as pessoas acham, não, o que está na Bíblia está tudo bem, o que está na Bíblia
Mas há revelações que estão ali escondidas, é um mistério. Como Paulo fez quando cita suas cartas. Ele se baseia, muita coisa ele cita do Velho Testamento. Aí, nesse caso, o Senhor é Senhor do profético. Havia um juízo estabelecido. Põe ora em tua casa, você vai morrer. Ele ora ao Senhor e o Senhor revoga essa sentença. E aí, Alexandre, que eu queria conversar com você, aí é que, olha só o segredo que aí está. É simplesmente falar no milagre, porque você diz assim, é um milagre. Muitos pregadores falam milagre. Não, tudo certo, o milagre está aí. Mas nós temos que entender o segredo do milagre. Tem alguma coisa ali colocada que é um mistério. Por exemplo, ele cura Ezequias, prolonga os seus dias e como sinal ele diz assim, o relógio de Acaz vai voltar. É o seguinte, você vê como é que o Senhor é Senhor do tempo. Do tempo, exatamente. Outra coisa é que quando você fala o relógio de sol voltar, você tem um relógiozinho de... Depois você põe no seu pinozinho e você, opa, voltei aqui, tanto tempo. Meu relógio estava adiantado, voltei aqui. Mas o relógio de sol, como é que você atrasa um relógio de sol? Porque você tem que pegar, você tem que travar a terra, voltar, sistema solar, Via Láctea, sei lá, que eu não entendo de astronomia, mas para você mudar, atrasar um relógio do sol, você tem que mover o mecanismo de todo o universo para fazer isso aqui. Então veja só, né? Olha só, o que acontece? Então, a onipotência do Senhor, Ele é Senhor, quer dizer, Ele não é, vamos lá, Ele não é passado nem futuro, Ele é o presente. Ele é. Então, é isso que a pessoa diz assim, isso nós pregamos sempre, salvação é ato e processo. Você perde. Porque, mas Deus não sabia que ele ia perder? Não. O Senhor dá a condição e o Senhor é Senhor do juízo. Entendeu? Então, Deus revoga. E a evidência é que ele é o Senhor do tempo, ele é eterno. Tanto ele é Senhor do tempo que ele é eterno, que ele faz o relógio voltar. Então, vou dizer o seguinte, eu sou o Senhor do tempo. Quer dizer, do tempo para nós, que para ele tempo nem existe, porque ele é, eu sou o que sou. E acabou, e não tem, está definido ali. Agora você vê assim, mas para nós o tempo tem relevância. Porque aquilo que foi dito, aquilo que você fala que o Isaías, ele nem tinha saído do passo do palácio quando ele mandou ele voltar. Ou seja, é claro que eu não sei que tempo que ele levou para dar notícia e chegar lá. Mas na verdade, quando o tempo voltou, é como se aquele juízo ele ultrapassasse o tempo, ou seja, ou melhor, fosse ultrapassado pelo tempo. Agora voltou, aquilo que falou foi em outro tempo, no tempo agora é o tempo diferente. Por isso que a palavra diz, o tempo que se chama hoje é o dia de definição, ou seja, ali ele definiu. E você vê assim, o propósito de uma cura, porque ele falou, eu vou te dar o quê? Mais 15 anos de vida. Então nesse período, isso aí, eu vou te dar livramento. E aquilo que você tem dos assírios, o que for lá, vou livrar, vou fazer tudo. Quer dizer, foi uma bênção, porque aquilo que você fala que é importante, aquilo que Paulo extraiu do Velho Testamento para trazer nos dons espirituais, é justamente a vida que estava na letra. Assim, eu vou trazer a letra para cá, para nós não serve, porque a letra é história. Serve para informação histórica, serve para informação de comportamental, para o homem se comportar bem, ser cuidadoso, aquelas regras morais. Uma das coisas, os irmãos estão assistindo, uma das coisas muito interessantes que você fala sobre, além da letra, vamos pegar aqui para os irmãos que estão assistindo. Por exemplo, quando você fala, o termo fé no Velho Testamento praticamente não existe. Concorda? Você tem evidências da fé, como o caso de Abraão. Evidências, tá? Mas assim, no sentido doutrinário, como está no Novo Testamento, não existe. Não. Então, mas Paulo traz, certo? Então o que Paulo traz? Paulo, ele pega esse mistério que está no Velho Testamento escondido e ele traz isso tudo. Paulo é um exemplo claro da revelação além da letra.
Tanto que interpretou bem, quando ele fala, o justo verá da fé, é a única expressão que você tem de fé no Velho Testamento. Abacuque. Agora, quando você joga aqui, quando Paulo escreve, ele fala assim, ó, a fé veio agora. Ou seja, até então, eram as obras da lei, agora veio a fé. Mas nós vemos a ação da fé, daquilo que não estava manifesto no Velho Testamento, mas que era sombra, mas que é evidenciado aqui na graça. Ali então, exatamente, ele entra, o Paulo entra no mistério que está escondido, porque o Velho Testamento, quer dizer, não há a plenitude do Espírito Santo, então o mistério está escondido. Mas, veja, Deus... O cano é um mistério, né? O cano cristão é um mistério. Se você perguntar... O próprio Jesus, a própria Bíblia diz, se tudo que Jesus fez fosse escrito, não caberia. Então, você diz assim, Paulo escreveu quantas cartas? Várias. Né? Por exemplo, a história diz que só aos Coríntios ele escreveu 4. Mas quais as que estão no cano? As 2 que estão lá. Quem fez isso? O Espírito Santo. Ele optou por aquilo ali. Os historiadores falam, a carta à igreja de Laodiceia. Tem uma carta. Na verdade, tem várias cartas, cartas de Judas, cartas de faz até referência histórica, uma das cartas de muitos outros. Mas uma dessas ela não entrou. O Espírito Santo, então veja só. Agora, o Espírito Santo, o que ele fez? Ele foi perfeito, porque ele pegou o Velho Testamento e fundiu com o Novo Testamento. Agora, para trazer o Novo Testamento para dentro do Velho Testamento, ele teve que ir além da letra. Além da letra. Senão, se na letra ele ia achar incompatibilidade, porque como é que ele ia juntar todo o ritual da lei e jogar aqui? Como é que ele ia pegar o templo e jogar aqui? E ele explica bem nas cartas que ele escreve, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, aí já começa, aquilo que é sombra vem para cá, aquilo que todo edifica bem edificado, a parede que separava um dos povos de Israel e a igreja de ambos os povos fez um. Os irmãos que estão assistindo, nós pregamos desde o nosso início sobre além da letra, não é uma criação nossa, o apóstolo Paulo já fazia isso. E vamos lá, as pessoas gostam Alexandre, de dar nomes, né? Eu costumo dizer o seguinte, quem veio primeiro, o coração ou a cardiologia? Não, o coração veio primeiro, a ciência veio para estudar o coração. Então, quando você fala de exegese, não somos contra exegese, hermenêutica, nada disso. É uma ciência que existe para descrever alguma coisa. Agora, quando você pega, vamos lá, nós estamos dando na EBD tabernáculo, né? Nenhum dos pregadores tem dúvida de que o tabernáculo é uma figura importante para a igreja. São vários cenários dentro desse templo móvel do deserto, aonde você tem um ensinamento profundo para a igreja. Então, como é que você pega isso lá do Velho Testamento e joga para dentro da igreja? Então, você tem que pegar, se você for só na letra, isso vai ficar só para o judeu. E nós vemos assim, a relevância disso, né? Porque quando eu vejo Ezequias, na cura de Ezequias, primeira coisa, Ezequias escreve um texto maravilhoso no livro de Ezequias, no livro do profeta Isaías, que é a inspiração do Espírito Santo na vida de Ezequias sobre aquilo que Deus fez na vida dele. Ele fala sobre a angústia da morte, de tudo, do sacrifício a Deus, da alegria, da bênção e a restauração, ou seja, é um texto belíssimo. Nós vemos que na cura dele, aí você vê os elementos proféticos, a pasta de figo sobre a ferida, ou seja, já profética, mostrando aqui a ação do Espírito Santo em Israel, aquilo que é profético, é Jesus revelado, assim, mostrado no Velho Testamento, revelado, mostrado no Novo, e aquilo que nós vemos, que toda ação, aquilo que quando Paulo cita lá nos dons de curar, que são as diversas maneiras de Deus operar, e a forma que ele operou, e o resultado disso tudo ali, nós vemos que ele deu 15 anos de vida. E nós vemos que quando Manassés começa a reinar, tinha 12 anos.
Ou seja, Ele nasceu durante a cura. durante a cura. Você mesmo, alguns falam, não, mas ele teve aquele pré-reinado com o pai, alguma coisa ou outra, mas são especulações. Mas, na verdade, é o seguinte, no período, ele reinou com 12 anos, ele tinha 12 anos quando começou a reinar. De maneira que a continuidade da linhagem real e da profecia que não faltará varão que se assente sobre o seu trono, tudo isso se concluiu dentro do período que Deus reverteu o tempo e manteve o que? Intacta a profecia. Interessante, Alexandre, dentro dessa colocação que você fez, a cura de Ezequias ali, ela teve um objetivo muito maior, porque a doença vem num momento terrível para ele, né? Então, os irmãos que pegam a geografia, né? Ezequias é rei do sul, né? Lá de Judá. Tá, o reino do norte são as 10 tribos de Israel. Entendeu? Quando isso acontece, as tribos de Israel já tinham sido dominadas. Tinham sido conquistadas lá por Senaqueribe. Entendeu? Senaqueribe agora vem para dominar o sul. Então, nesse momento de opressão, Ezequias sabia que o norte já tinha sido conquistado, que agora a conquista era de Jerusalém. Então, ele se apavora, sendo que ele faz aquelas ameaças todas. No meio disso tudo, Deus vem se preocupar com a luta dele, vem sobre a doença dele, entendeu? Ele poderia são coisas que eles encadearam muitas vezes. Exatamente. Ele era cercado, ele viu o milagre, ele foi, mas só Ezequias Ezequiel é alguma coisa que a gente aprende muito nas provas. Quando Jerusalém é cercada, eles vão aos pés do Senhor, e o Senhor responde, e responde com a poesia ainda. E depois, quando você vai morrer, ele vai ao Senhor, e agora quem tem a poesia é ele, na palavra, a profecia maravilhosa. Então, a experiência da cura na igreja, que nós estamos pegando isso lá do Velho Testamento, ela tem um objetivo. E nem sempre o objetivo da cura é simplesmente o ato físico, material. Por trás, às vezes, de uma cura, vem algo muito maior. Foi o que aconteceu com Ezequias. A experiência de Ezequias não foi simplesmente a cura, nem os anos de vida que ele recebeu, mas tudo que aconteceu como resultado da cura. Então é por isso que Paulo diz que o dom espiritual tem um fim proveitoso. A cura de Ezequias teve um benefício para o povo. Para todo mundo. E, às vezes... Para a própria profecia, para tudo. Exatamente. Às vezes o senhor opera uma cura na vida da igreja e o benefício não é para quem está sendo curado. O benefício é para a igreja, o benefício é para o próprio ministério que está ali, o ânimo e tudo mais. Isso é muito interessante. Mas nós estamos chegando no nosso fim desse programa e nós vamos ainda continuar no nosso próximo programa. Vamos começar a falar, Alexandre, sobre as maravilhas. Nós falamos, hoje concluímos sobre as curas, vamos falar então sobre as maravilhas. Mas isso no nosso próximo programa. Pastor Alexandre, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Amadeu. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor a todos. Até o nosso próximo programa.